Meu nome é Rodrigo. Hoje eu quero trazer uma palavra para você com o tema a purificação do sumo sacerdote Josué. Eu vou meditar um texto que está no livro do profeta Zacarias. Está no Antigo Testamento, profeta Zacarias, no capítulo 3. Enquanto você que trouxe a Bíblia procura o texto, você que está na sua casa, o livro do profeta Zacarias, ele não é um livro muito conhecido. Poucas pessoas leem esse livro por causa de uma dificuldade de entendê-lo. Porque esse livro, ele tem um gênero literário, uma forma de escrever que é apocalíptica, ou seja, ele fala em símbolos, em visões, e muitas vezes nós olhamos o texto, lemos alguns trechos e não conseguimos entender o significado das visões. Assim também como é difícil ler o último livro da Bíblia, o Apocalipse, quando você não entende o significado dos símbolos, das visões. Às vezes nós ficamos perdidos de compreender esse texto. Mas ao mesmo tempo, ele é um livro maravilhoso, porque ele também é evangélico. Ou seja, ele fala da essência do evangelho, que é revelar o grande amor de Deus por nós. Ele fala sobre o pecado, que é a negação do amor de Deus por nós. Ele nos chama à conversão, que é voltar-se para Deus, mesmo quando nós estamos em pecado, porque Deus nos acolhe, porque a misericórdia de Deus é infinita. E ele também, em sua essência, vai falar da salvação. Em muitos textos do profeta Zacarias, é profetizado a vinda de Jesus. Nesse capítulo 3 aqui, no finalzinho dele, Jesus é profetizado como um germe, como um novo, um broto, que está para vir, que está para nascer e que vai salvar a humanidade do dia para a noite. Então o livro do profeta Zacarias também é uma grande mensagem de esperança e salvação para nós. E eu queria ler aqui com você alguns versículos apenas e meditando, trazendo para nós uma breve reflexão. Depois, ele me fez ver o sumo sacerdote Josué, de pé, diante do anjo do Senhor, enquanto Satanás estava de pé à sua direita, a fim de acusá-lo. O anjo disse ao Satanás: "O Senhor te segure, Satanás. O Senhor te segure. Ele que escolheu Jerusalém. Esse aí não é por acaso um tição tirado para fora do fogo?" Josué, de roupas sujas, estava de pé diante do anjo. Disse então o anjo o anjo aos que ficavam de pé diante dele: "Tirai dele as roupas sujas." Depois disse a ele: "Vê, eu tiro de ti o teu pecado e te visto com roupas de gala." Vê, eu tiro de ti o teu pecado e te visto com roupas de gala. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Aleluia. O livro do profeta Zacarias, ele conta um tempo muito difícil do povo de Deus, que é o tempo do exílio babilônico. O que é isso, o exílio? No ano de 587, o templo de Jerusalém, que era o lugar de culto a Deus, ele foi invadido pelos babilônicos e foi destruído. E não só o templo foi destruído, mas a cidade de Jerusalém. E quando os babilônicos entraram em Jerusalém, eles passaram a população ao fio da espada, destruíram tudo com fogo.
eles saquearam os templos, as casas, as riquezas. O que ficou em Jerusalém foi humilhação, foi pobreza, foi uma grande miséria e luto. E muitos daqueles que viviam em Jerusalém foram deportados para a Babilônia. Tenta imaginar você aqui, que o Estado Islâmico vem para o Brasil e eles começam uma guerra. E eles destroem tudo que nós temos. Destroem os lugares, as nossas riquezas, destroem as nossas casas, e eles pegam muitos de nós e nos deportam para a cidade deles. E nós vamos viver lá na cidade deles como escravos. Tenta se colocar no lugar do povo de Deus, aquilo que eles estavam vivendo. E eles ficaram nessa condição por 70 anos. Então, muitos desses que foram deportados morreram naquela situação. E gerações nasceram naquela situação também. Muitos ouviam falar dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus, mas o que eles tinham no coração era um pensamento que muitas vezes passa pela nossa vida diante do sofrimento. Deus se esqueceu de nós. Muitas pessoas partilham isso. Falam, Deus deve ter se esquecido de mim. Porque na minha vida é tanto sofrimento, tanta dor, é enfermidade, é desemprego. Eu perdi pessoas que eu amava por causa do Covid. Estou passando por situações difíceis. Meu casamento está se arruinando. Não tem esperança, não tem solução. E às vezes a gente desanima de buscar a Deus. A gente perde a esperança. Quantas pessoas que não eram ativas nesse grupo, hoje não participam mais porque talvez estão passando por um momento tão difícil, de dificuldade, que elas pensam assim, rezar para quê? Deus não me ouve, Deus se esqueceu de mim, Deus não se importa comigo. E isso é uma tentação que nós passamos em nosso coração por causa do sofrimento. E só o nome do profeta já traz para nós uma mensagem de esperança. O nome do profeta Zacarias, no hebraico, significa Deus se lembrou de nós. Quando Deus levanta alguém no Antigo Testamento, o nome deste profeta significa também a sua missão. E a missão do profeta Zacarias era falar para esse povo que tinha perdido a esperança que a aliança de Deus ainda estava de pé. Que Deus não havia se esquecido deles. Que por mais que eles pudessem ter abandonado a Deus, e foi por isso que a Babilônia invadiu Jerusalém, porque eles foram infiéis a Deus. Deus estava falando para o povo através do profeta, através da sua palavra. Olha, eu não esqueci de vocês. E eu já queria começar essa pregação falando isso para você. Olha, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece de nós. O nosso nome, diz o profeta Isaías, está gravado na palma da mão de Deus. E a palavra fala que Ele tem sempre a nossa vida diante dos seus olhos. Ele fala, acaso uma mãe é capaz de esquecer do seu filho? Do amor que ela tem por seu filho que foi gerado em suas entranhas? Mesmo que se algum dia uma mãe tenha a audácia de esquecer do seu filho, de abandonar o seu filho, diz o profeta Isaías, no capítulo 49, eu de ti jamais me esquecerei. Em toda a Bíblia, Deus ele faz questão de revelar o amor incondicional que Ele tem por cada um de nós. E quando Ele levanta um profeta, alguém que anuncia a sua palavra, Ele está querendo trazer ao nosso coração essa verdade. Por mais que você possa sofrer, por mais que o mundo possa apontar o dedo na tua cara e falar para você, Deus não se importa com você, Deus se esqueceu de você, o teu pecado é grande demais, Deus ele sempre vai trazer para nós uma palavra de esperança, de salvação, porque Ele nos ama. E aqui no texto, o profeta, ele tem uma visão.
No início, ele tem 8 visões aqui. Essa é uma das visões. É a 4ª visão. E o que ele vê? O texto fala assim: depois ele me fez ver. Ele teve uma visão. O sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote era alguém que era consagrado a Deus. Os sumos sacerdotes, eles ficavam no templo. Então eles dedicavam a vida deles para ficar ofertando a vida para Deus. Mas agora imagine você, quando o templo foi destruído, o sumo sacerdote já não tinha mais o que fazer. E esse sumo sacerdote Josué era alguém que estava no templo adorando a Deus, ele viu o templo sendo destruído e ele foi deportado para o cativeiro. E ele foi um sobrevivente desse cativeiro. E aí o Senhor dá uma visão para Zacarias e lá ele vê esse sumo sacerdote Josué. E esse sumo sacerdote, ele estava de pé diante do anjo do Senhor, diz a palavra, enquanto Satanás também estava de pé à sua direita, a fim de acusá-lo. Então, a visão que ele tem é a visão de um tribunal. Então, nesse tribunal, existem alguns elementos, algumas pessoas. Primeiro, existe alguém que está sendo acusado. Quem está sendo acusado? O sumo sacerdote Josué. Ele está de pé, sofrendo uma acusação. Diante dele, há 2 pessoas, um acusador e um defensor. Esse acusador é Satanás. O diabo, ele por essência, ele é acusador. Ele é aquele que aponta o dedo na nossa cara e quer nos condenar diante de Deus. Essa é a missão de Satanás, fazer com que eu e você possamos acreditar na palavra dele. Tanto que Jesus vai revelar que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, quando o diabo fala no nosso coração, você não vai conseguir, você é um derrotado, você não tem mais chance, não há para a sua vida mais salvação. Se lembre disso que eu estou falando para você. Quando vir esse sentimento no teu coração, diante de um fracasso, diante de um pecado, o diabo, ele é o pai da mentira. Ele não tem a verdade na sua boca. Então ele está a fim de acusar o sumo sacerdote Josué. Mas também nesse tribunal existe um anjo de Deus. E esse anjo de Deus, ele também está de pé, e ele também está naquele lugar, não para acusar, mas ele está naquele lugar para defender aquele que está sofrendo essa acusação. E neste lugar, existem algumas pessoas que estão nesse tribunal, que são outros sumos sacerdotes, que, ao contrário de Josué, não se contaminaram porque estavam distantes de Deus. E o juiz é aquele que vai dar a sentença final, que é o próprio Deus. Nesse texto aqui tem uma coisa interessante. O texto fala assim que nesse julgamento, Satanás ele estava à direita de Josué. A direita na Bíblia significa poder, autoridade para julgar. Quando nós lemos o Evangelho, nós aprendemos uma coisa, que nós rezamos no creio. Nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou e ele se sentou à direita do Pai. Então o que significa isso? Que Jesus, ele tem poder, ele tem autoridade, é ele que está à direita do Pai. Mas no texto fala que quem está à direita de Josué não é Jesus, porque o Messias ainda não tinha vindo. Jesus ainda não tinha vindo para salvar a humanidade dos seus pecados. Então, o diabo se colocou no lugar de Jesus. Então, ele vai se colocar à direita, com poder, com autoridade para condenar. Esse texto também é uma prefiguração do juízo final.
Então, quando a gente morrer, haverá um julgamento. Não sei se você já ouviu isso, esse ensino. Mas haverá um juízo particular, onde nós seremos julgados por nossas obras. E nós podemos ser condenados ou ser salvos. Mas o Evangelho vem falar que se você entregar a sua vida para Cristo e testemunhar Ele na sua vida, quando você se apresentar nesse julgamento, você vai ter um advogado. E quem vai ser o nosso advogado nesse julgamento? O próprio Jesus. Ele fala assim: se você me testemunhar diante dos homens com a sua vida, o Evangelho, com o amor, eu vou te testemunhar também diante do Pai. Mas se você me negar em vida diante dos homens, praticando o pecado e a maldade, eu também vou te negar diante do Pai. Quando você pedir o meu auxílio, pedir para que eu te proteja, eu vou falar para você: afastai de mim, porque eu não te conheço. Está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, dos versículos 30 em seguinte. Haverá um julgamento. E esse texto aqui fala de um julgamento. E quando esse julgamento ele se inicia uma discussão. E quem que começa essa discussão? Não é o diabo. Mas quem que começa essa discussão é o anjo de Deus. É interessante isso, que não é Josué que se defende. Quem defende Josué é Deus. Então você não precisa ter medo desse julgamento, porque não somos nós que vamos lutar contra o demônio. Quem vai lutar por nós é o próprio Deus. A gente não tem poder para vencer as armadilhas, as ações do diabo. Ele é mais forte do que nós. Mas existe alguém que é mais forte do que ele. Quem é mais forte do que Satanás? O próprio Deus. Então, o anjo de Deus, ele vai dizer a Satanás: o Senhor te segure. Você não vai tocar nele, porque ele é meu. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. O Senhor te segure. E o anjo, ele vai falar para Satanás: ele que escolheu Jerusalém. Então, por que nessa ação Deus intervém nesse julgamento? Primeiro, porque quem nos escolheu foi Ele. Deus escolheu você. Antes de você escolher ser de Deus, foi o Senhor quem nos escolheu. Olha o que lindo o profeta Zacarias fala no capítulo 2, no versículo 12. É um dos textos que eu sou mais apaixonado quando eu leio a Bíblia. Fala assim: quem toca em vós está tocando na pupila dos meus olhos. Imagina alguém enfiando o dedo no teu olho. Deus está falando assim: ó, quando alguém toca em você, quando alguém machuca você, fere a mim. Agora eu sou pai. Uma coisa é alguém chegar e dar um tapa no meu rosto. Ainda assim eu creio que por causa do Evangelho eu consigo me segurar, porque feriu a mim. Mas se alguém chegar, um homem adulto, e dar um tapa no rosto da minha filha, eu creio que eu não vou conseguir me segurar, porque o amor que eu tenho por ela é tão grande que eu não vou conseguir me controlar. É isso que Deus está falando: olha, se você ferir a mim, eu me seguro. Mas se você tocar num filho meu, é como se você estivesse tocando na pupila dos meus olhos. Porque essa pessoa que está nesse tribunal, essa pessoa que está sendo acusada, essa pessoa que está suja, como a gente vai ver aqui no versículo 3, essa pessoa que chegou aqui, aos olhos de Satanás, aos olhos do mundo, não prestando mais nada, sem nenhum valor, é um objeto escolhido do meu coração. Então eu escolhi, Deus escolheu eu e você. Então ele vai falar assim: o Senhor escolheu Jerusalém. Jerusalém
os filhos amados de Deus. O Senhor escolheu. E o anjo vai falar assim: este aí não é por acaso um tição tirado do fogo? O que é isso? Deixa eu explicar para você. Imagine uma fogueira, e quando você tira da fogueira um pedaço de pau, ele vem com uma brasa. E agora imagine que essa brasa, porque ela saiu da fogueira, ela parou de pegar fogo. Vai passar um tempo, metade dela vai ficar só carvão, e um pedaço dela vai ficar só madeira. E isso é um tição. Um pedaço queimado e um pedaço sem ser queimado. Porque foi tirado do fogo. Isso é um tição tirado do fogo. Então, o Senhor está falando assim, ó, por mais que essa pessoa foi tirado do fogo, foi tirado da minha presença, hoje o fogo da minha presença pode ter apagado no coração dela, e aos olhos do mundo ela é só carvão, ela é só sujeira, ela não tem mais calor, ela está fria. Aos meus olhos, ela é alguém que pode novamente ser colocada na fogueira e pode ficar cheio do meu fogo, pode ficar cheio do meu amor. Então, essa pessoa que está aí, que Satanás quer acusar por causa dos seus pecados, primeiro, é escolhida minha. Segundo, é uma pessoa que pode ser renovada pelo fogo do Espírito Santo, que pode novamente tomar o seu coração. Então, por mais que a gente possa se afastar de Deus, estar distante de Deus numa vida de pecado, aos olhos de Deus nós podemos ser restaurados a qualquer momento. Nós podemos ser purificados a qualquer momento. E esse texto nos traz uma grande lição. Qual é o melhor lugar para o pecador estar? Perto de Deus. Olha como é que o diabo, ele nos engana. Ele quer colocar no nosso coração que o melhor lugar para o pecador estar longe de Deus. Porque quando a gente peca, a gente fica com vergonha de Deus e a gente se afasta dele. Porque a gente fala assim, nossa, eu não sou digno de estar na presença de Deus. Eu não posso estar na presença de Deus. Às vezes você recebe um chamado para servir a Deus de alguma forma, e você fala assim, nossa, mas eu não tenho uma vida tão santa assim, para poder servir a Deus. Eu não sou tão bom assim, para poder servir a Deus. É isso que o diabo quer pôr no nosso coração, que a gente é imundo diante de Deus, que a gente não presta, que nós não temos valor diante do Senhor. Mas essa palavra vem trazer para nós que é o contrário. É justamente porque você é pecador, é justamente porque você é fraco, que o Senhor quer que você fique na presença dEle. Então, quando você pecar, não se afaste de Deus por causa do seu pecado. Pelo contrário, permaneça na presença de Deus, que Ele vai libertar você dos seus pecados. Então, ao pecador, não é necessário que ele rompa com o pecado para que ele possa se aproximar para perto de Deus. Não, ele tem que vir do jeito que ele está. E é assim que Josué vai na presença de Deus. O versículo 3 fala assim, Josué, de roupas sujas, estava de pé diante do anjo. Então nós podemos chegar na presença de Deus do jeito que nós estamos. A roupa suja aqui significa o pecado. Então, quando você é batizado, quando você vai ser batizado, eles pedem para que o bebê, a criança, coloque uma roupa branca, porque significa pureza. No batismo, quando a gente recebe o sacramento, nós nos tornamos puros diante de Deus. Mas quando a gente se afasta da presença de Deus e peca, essa roupa, essa veste branca, ela se torna suja. E todos nós que estamos aqui, em alguma área da nossa vida, a nossa veste está suja. Todos nós somos pecadores. Por mais que a gente possa estar lutando pela conversão, há uma área da nossa vida que Satanás quer apontar o dedo na tua cara e falar assim para você, ó, você não é santo, Deus não te ama. Você vindo no grupo de oração, às vezes algumas pessoas falam assim, quando a gente vai pregar,
quando a gente vai falar de Deus, mas você vai falar de Deus, você que fez isso. É isso que o diabo quer que a gente tome como verdade para o nosso coração, que a gente não pode se aproximar diante de Deus porque a gente está sujo, quando na verdade a mensagem do Evangelho é o contrário. Jesus ele fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quando é que você vai no médico? Quando está tudo bem na tua vida ou quando você está com dor? Você vai no médico quando você descobre que você está doente. Quem está são, quem está bem, foge do médico. E Jesus, ele vem revelar isso. Não, eu não vim para quem não precisa da graça. Quem acha que é tão perfeito que não precisa da graça. Eu vim para quem precisa de salvação. Eu vim para quem está falando assim, olha, eu reconheço que tem áreas da minha vida que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, que eu não sou perfeito. E é por isso que eu tenho que chegar perto dele, para ele mudar a minha história, porque eu não tenho força para mudar. Então, quando a gente começa a reconhecer as nossas imperfeições, as nossas impurezas, nós começamos a entrar no início do processo de salvação. Quando você se acha tão santo, tão bom, que você não precisa de Deus, você está num estado de condenação. Quando a gente começa a confessar o nosso pecado, é que a gente começa a viver a salvação. E o demônio, ele é muito astuto. Olha como é que ele faz. Quando você peca, ele arranca de você a máscara da vergonha. Então você peca e você não tem vergonha de ter se sujado, mesmo você sendo amado por Deus. Mas quando você é tocado pelo Espírito Santo e vai confessar, não bate uma vergonha? Não é assim, não é uma luta? Quantas pessoas que vêm me procurar por oração falam assim, ó, eu fui lá confessar, mas na hora que eu cheguei lá eu não tive coragem, voltei. Eu ia confessar, mas aconteceu uma coisa, o padre falou que não podia, eu já aproveitei e desisti. Eu ia confessar, mas aí você já vai assim, ó, em vez de você contar o que você fez de errado, a gente quer justificar o nosso pecado. A gente quer dar uma voltinha, um jeitinho para não confessar o nosso pecado, porque a gente tem vergonha de falar o nosso pecado. Tem gente que fala até assim, eu vou confessar para um homem que é imperfeito como eu. Então, as pessoas entram numa crise espiritual e não tem coragem de confessar o pecado. É isso que o demônio quer, que você fique com o teu pecado. Porque se você ficar com o teu pecado no julgamento, ele vai ter um ponto para te acusar. Agora, se você confessar o teu pecado antes dele condenar você, ele não vai ter nenhuma área da sua vida para te condenar. Então, se você pecou, se você está em pecado, o que você tem que fazer? Corre para a presença de Deus do jeito que você está e confessa o teu pecado. Fala para o Senhor, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, eu errei, sou fraco, não tenho força, eu preciso da tua graça. Eu estou sujo, eu sou até um tição tirado do fogo, eu saí da tua presença e apaguei. Mas eu sei que ainda aos teus olhos eu posso me encher da chama do poder do Espírito Santo. Me põe de novo na tua fogueira. Me põe diante do teu amor e muda a minha história. Então, se faz muito tempo que você não confessa, será que não está na hora de você sair daqui com esse propósito, de fazer uma boa confissão? De você ir lá no sacerdote e falar a verdade mesmo da tua vida e abandonar o teu pecado? Talvez tenha alguém que você precisa perdoar. E você fica lá naquela relutância, né? Eu não perdoo, não. Eu não sou bobo. É isso que o demônio quer, que você carregue mágoas. Que você carregue o teu pecado, o teu sofrimento no teu coração, porque ele quer te condenar. Ele quer te acusar. Enquanto Jesus, no momento que você vem a ele, mesmo sujo, por causa do pecado, ele olha para nós com um amor incondicional. Quem tocou em você é como se estivesse tocando na pupila dos meus olhos. Venha a mim do jeito que você está. E quando Josué se coloca na presença de Deus, o anjo, ele vai interceder por ele. A grande novidade do Novo Testamento
é que agora não é apenas um anjo que intercede por nós, é o próprio Cristo. A palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 1, João escreve assim, ó, filhinhos, eu escrevo isso para que vocês não pequeis, mas no entanto, se alguém pecar, nós temos diante do Pai, Jesus Cristo, o justo, ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. É por isso que a igreja nos ensina a rezar o terço da misericórdia, aonde nós pedimos a cada invocação que o Senhor perdoe os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro, porque Ele é a oferenda. Então Ele entregou ao Pai, era para você ser crucificado, era para você ser condenado, era para você ter passado humilhação, mas Ele foi no teu lugar. Você tem um Salvador, Jesus. Ele derramou o sangue no teu lugar porque Ele ama você, porque Ele me ama. E quando a gente faz essa experiência de salvação, acontece uma coisa maravilhosa, é o que Josué vai viver. O texto fala assim, disse então no versículo 4, o anjo que fica de pé diante dele, tirai dele as roupas sujas, arranca dele o pecado, e depois disse a ele, vê, eu tiro de ti o teu pecado e visto com roupas de gala. Então, quando a gente faz uma experiência de salvação na nossa vida, Deus tira de nós a roupa de pecado, as manchas do pecado, e Ele nos dá uma veste nova. E qual é essa veste nova que Deus nos dá para a gente poder ficar com dignidade na presença dEle? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a veste de Deus para a nossa vida. Em toda a Bíblia, nós vamos ver isso. Quando Adão pecou com Eva no paraíso, eles perceberam que ele estava nu. E o que eles fizeram? Ficaram com vergonha e se esconderam diante de Deus porque estavam nus. Quando a gente está no pecado, é isso que acontece na nossa vida. A gente fica com vergonha de Deus e a gente se esconde dele. Aí eles fizeram uma roupa para eles com folhas. Mas aquela roupa não era suficiente para eles se colocarem na presença de Deus. O que Deus fez? Deus arrancou a pele de um cordeiro e vestiu eles. Ali já era uma prefiguração da morte de Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que Deus fez? Deus pegou a nudez deles e colocou neles uma dignidade. Colocou a veste do Cordeiro. Revestiu eles de Cristo. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, ele chegou sujo diante do pai. O pai abraçou ele, beijou ele, sujo do jeito que ele estava. É assim que Deus faz comigo, com você. E a primeira coisa que o pai mandou os empregados fazer, traz para ele uma veste nova. Coloca uma nova roupa nele. Essa nova roupa que Deus coloca na nossa vida é o Espírito Santo. E é isso que vai acontecer nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos nos colocar na presença de Deus agora, sabendo que o diabo já não tem mais nenhum poder sobre a nossa vida, nenhuma autoridade. Ninguém nessa terra tem autoridade e poder para condenar você por causa do seu pecado. Sabe por quê? Porque Ele já morreu na cruz por você. O teu pecado já foi, ele já foi ali, ó, na cruz pago. O pecado que você vai cometer amanhã, Jesus já morreu na cruz pelo teu pecado de amanhã. Então o que você precisa fazer é só se colocar na presença dele. Falar para ele, Senhor, eu confesso o meu pecado. A partir de hoje eu quero uma vida nova. Eu quero restauração. Eu quero sair daqui cheio da tua presença. E você vai sair daqui tirando essa veste de luto, essa veste suja, e você vai se colocar na presença de Deus com uma veste de gala, que é a veste daqueles que vão entrar um dia, de maneira definitiva, da grande festa de Deus, que é o céu, que Ele tem prometido para cada um de nós. Então coloque a mão no teu coração, feche um pouquinho os teus olhos.
O que o diabo tem como argumento para condenar você diante do Senhor? Olha para dentro do teu coração.